porque eu vi desde o início muito o computador e a informática como uma ferramenta para a modernização das empresas, para a gestão empresarial. Então, começou muito nisso. Segundo, a presença do padre Amaral como vice-reitor da Católica. Com ele, eu encontrei o interlocutor que me motivou a vir para a Católica e ajudar a fazer com que a Católica não se fingisse a ter informática apenas do Departamento de Economia e Administração. Aí, o curso de Estatística passou a ter a opção informática, para depois virarem 2 cursos à parte. E eu trabalhei um pouco ajudando nisso. O que aconteceu foi, para mim, a grande mudança. Quando eu cheguei do doutorado, chegamos praticamente simultaneamente, Paulo e eu. Clilton tinha chegado um pouco antes. Cada um desenhou mais ou menos o que é que você fez, qual foi o teu foco no doutorado. Foi isso, isso e isso. Qual foi o teu? Isso. E a gente tentou ver a interseção. A interseção dos 3, a gente chamou de REDIS, que era a rede de computadores e sistemas distribuídos. Foi o tema. E a gente assumiu o compromisso, naquele momento, vamos combinar o seguinte, nos próximos anos, pelo menos 3, todo mundo, quem quiser trabalha no tema da tese, que fez doutorado, etc., mas assume o compromisso de publicar algo nesse núcleo que era a interseção dos 3. A nossa mudança foi que, nessa época, a gente não só assumiu o compromisso de trabalhar na mesma área, mas se você falasse de qualquer instituição que financiava projetos, a gente submetia um projeto para ser financiado. E mandamos, por conta disso, a gente teve muitos e muitos projetos financiados no departamento e começamos a ter, fomos os primeiros a ter ar-condicionado na sala de aula, microcomputador na sala e dinheiro para pagar os bolsistas. O primeiro plano diretor de informática, que naquela época era obrigatório as instituições terem um plano diretor, o primeiro plano de diretor de informática da Federal fomos nós que fizemos e, em consequência, o Bandep pediu que fizemos um também. Então, a gente começou a interagir com o mercado. Eu acho que isso foi fundamental para a gente saltar o muro da universidade e começar a interagir. Do ponto de vista da educação tecnológica, então, quer dizer, o SIM, ele não tinha um papel da educação tecnológica propriamente dito, ele deixou esse espaço para o ITS e para o NIC. Foi, com certeza. Ficou, o SIM não contribuiu para isso, mas a sociedade pedia esse tecnólogo. Exatamente. A sociedade pedia esse tecnólogo, essa pessoa com capacidade de chegar e imediatamente começar a produzir, enquanto que quem saía do departamento de informática, como eu, tinha uma certa incapacidade de imediatamente começar a produzir. Precisava de um tempo para entender o que é que estava fazendo. Pronto. Eu percebi isso e alguns dos cursos do ITS, alguns não, eu acho que quase, se não todos, a maioria, tinha essa vocação de atender ao mercado e atender num nível diferenciado do que existia, cursos curtos e simples. A gente começou a oferecer cursos mais sofisticados, inovar em alguns aspectos, como nós fizemos o primeiro curso aqui para pessoas portadoras de deficiência mental. Acho que essa percepção, essa sensibilidade, a universidade, veja bem, a universidade, ela normalmente não vem à frente. Em função das demandas do mercado, tá certo? E da formação extremamente teórica que às vezes a Federal dava, existia uma demanda de mercado e que a PUC realizava isso bem no Rio de Janeiro. Ela tinha mestrado, tinha tudo, mas já tinha graduação, mas tinha um curso de formação de tecnólogos, em apenas 1 ano e meio, 2. Nós também tivemos uma preocupação. Neste curso, não pegamos ninguém de universidade. Com formação, pegamos todo mundo que era um técnico bem-sucedido nas empresas que empregavam gente e que tinham necessidade profissional. Belarmino foi professor do curso. Por incrível que pareça, Belarmino ensinou. Roberto Pinto, que era da Procege do Banorte, ensinou lá. Rômulo Menezes,
ensinou lá, tá certo? Naqueles primeiros anos do ITESE, você viu que existia um espaço para cursos curtos, cursos de 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas de temas muito inovadores, temas que não eram triviais. Quer dizer, existia curso de microinformática na cidade, era uma coisa nova, mas de repente você trazia Liane Tarouco para dar curso de redes de computadores. Era a pessoa que tinha escrito o livro, trazia uma figura daqui e dali, pegava um professor da universidade para dar um curso. Então, tinha uma coisa de cursos de temas que iam além do trivial, daquele mercado já manjado. Qual foi a lógica de entender que existia gente querendo assistir esses cursos mais avançados? Olha, na área de formação, eu tinha contato, desde que cheguei do doutorado, eu comecei a ter contato com muitas empresas, eu tinha amigos que trabalhavam em várias empresas e conversando com essas pessoas, eu percebia as necessidades de cada um deles. Talvez, particularidade minha, eu sempre fui bastante ligado às carências e necessidades do mercado. Eu estou sempre um pouco antenado nisso. Então eu comecei a perceber a demanda não só de uma determinada empresa, de várias, e com um detalhe. Para certos cursos que eram oferecidos habitualmente entre Rio e São Paulo, as empresas costumavam mandar técnicos, uma mandava 1 ou 2, a outra mandava 3 ou 4, mas elas enviavam essas pessoas para fazer esses cursos lá. Então eu comecei dizendo o seguinte, para mim mesmo, eu digo, ora, por que não fazer aqui? Há uma demanda suficiente que justifica esse curso vir para cá. Então comecei a ver que certos cursos poderiam ser tão bem ou melhor ministrados por profissionais daqui. Foi quando a gente começou a envolver. Você foi um dos grandes professores do ITESE. A maior dificuldade nossa foi quando nós oferecemos cursos com avaliação. Nós fizemos cursos de mais longa duração, de 6 meses, por exemplo, à noite, e com avaliação. As pessoas tinham que assistir o curso, tinham que entender, desenvolver um projeto e eles iam ser avaliados ao final com esse projeto. Ninguém estava habituado a ser enviado para fazer um curso no Rio ou São Paulo, era quase um prêmio, porque ele ia, passeava, fazia um turismo e voltava, sem nenhuma cobrança na volta. Quando eu coloquei um curso no mercado de 6 meses, portanto com uma carga horária que já tinha uma certa profundidade, e com avaliação, teve gente que chegava ao final, reprovado, claro, aí ele chegava e dizia, eu não vou, eu sou engenheiro, eu vou me submeter agora a fazer prova num cursinho. E como é que era, você que tinha um PhD, por exemplo, estava lá no meio de uma efervescência, um momento de muita efervescência, e de repente dizia, olha, ok, vou deixar um pouco de lado essa chance de ser um publicador de papers profissional, de ser um pesquisador profissional, e vou criar um outro braço aqui para servir, para estar mais próximo do mercado. Um momento de mudança, sempre quando surge uma novidade, há sempre reações contrárias. Então, naquela época, houve muita reação em vários níveis. Eu comentei, em termos da universidade, alguns projetos meus. Era na reunião do centro, do departamento, era uma polêmica grande. Quando subia para o centro, maior ainda, etc. Mas aquela história da água mole em pedra dura, tanto eu me desgastei um pouco na universidade, não tem dúvida que houve um certo desgaste, mas depois outros, e depois a própria universidade também foi, o pessoal do SIM também foi amadurecendo, muita gente saindo, e o que foi riquíssimo no caso do Centro de Informática da Federal é que não saíram todos para o mesmo lugar. Teve gente que foi para a Alemanha, para a França, para os Estados Unidos, Canadá. Isso foi muito rico em termos de experiência, com o retorno desse pessoal, com vivências distintas. E lá fora, isso já acontecia, essa interação com o mercado, de modo que a mudança foi gradativa, num dado momento, ela pegou mais força. Eu era muito inserido no mercado e voltei a ele depois como gestor, entendeu? Então eu não tive, a Universidade de Padre Amaral sempre foi muito aberto à inserção com o mercado.
Essas pessoas fizeram a diferença entre Recife e outras praças. Fizeram a diferença entre Recife e outras praças, porque formaram a única coisa que não há dinheiro, nem política, nada que se compre, que é gente. Gente exige tempo e exige paciência. Não tem como um político tomar a decisão, dizer, olha, a partir de amanhã a gente vai fazer um porto digital aqui na nossa cidade. Se não tiver, nos últimos 15 anos ou 20 anos, alguém formado, uma geração de profissionais para popular as empresas do porto digital. Educação é uma coisa que você forma para atender uma demanda de mercado, mas você também forma para modificar o próprio mercado, né? Quer dizer, a mesma pessoa que você queria que atendesse aquela demanda também era a pessoa que ia fazer com que aquele mercado deixasse de ser um mercado consumidor para ser um mercado produtor. Pois, Marco, complementando o que o Neval falou, eu já, quando estava deixando o NIC, mesmo depois de sair, porque eu fiquei como consultor, eu alertei que os alunos estavam mudando de origem. Antes, a grande maioria vinha de empresas ou indicados por empresa, mesmo que ela não estivesse bancando financeiramente. Eu perguntava, você, de onde é? Até os alunos da própria graduação, as multinacionais, mas tudo empresa de grande porte. E depois eu sou da W não sei o quê, sou data não sei o que lá. Eu digo, como é o nome da empresa mesmo? Não sou eu com mais 3 sócios, mas não sei o quê. Nós estamos começando. Então eu disse, está mudando e o curso tem de mudar por isso. E foi também causado porque houve a queda do sistema bancário local. Nós tínhamos vários bancos processando seu serviço aqui, o Banorte como ponta de lança, e tudo isso se desfez. E esse pessoal saiu para procurar novas opções, ou aqui ou fora daqui, mas saiu. E o pessoal bem preparado, na sua grande maioria. Eu estou num dilema muito forte de como ver o futuro. Eu não estou vendo, inclusive, nem em áreas específicas. Eu estou vendo em todo mundo muita preocupação de como eu me preparar para sair do país. Isso é que mais me preocupa, porque são os mais qualificados que saem e os menos qualificados que ficam para votar e eleger qualquer cara que se dispõe a resolver o salvador da pátria, dispõe a resolver tudo. Um pouco mais otimista, mas isso não quer dizer que eu acho que a gente tem que mudar. Tem que mudar sempre. Teve muita coisa boa no passado, acho que tivemos no ITS visões muito bem sucedidas de criar tais e tais cursos, etc. Acho que o Porto Digital, eu vejo, digamos que Silvio teve uma visão excelente, belíssima, quando ele disse que a gente tem que segurar esse pessoal aqui, porque o que estava acontecendo, as pessoas se formavam e iam para o Rio, São Paulo, para os Estados Unidos, isso aqui. Eu acho também que esse pessoal mais velho, a minha geração, Jaime e tanto, alguns outros, eu acho que a gente podia dedicar, sei lá, uma manhã por semana, um tempo qualquer, para sentar com essas empresas mais jovens e uma espécie de consultoria, de conversar, etc. Claro, a gente passou por situações e a gente tem certas visões que talvez ajudem. A perspectiva no futuro é de que muitas profissões que existem hoje já não existem, até advogado vai mudar tremendamente, de modo que a gente, o que eu tem que adequar os cursos a isso que está vindo, a esse movimento que está acontecendo, e a gente começar a olhar também, por maior que seja o mercado nosso, a gente começar também a olhar ao redor, porque está tudo muito integrado. A gente tem que começar a trabalhar sobre currículos que não sejam computação ou isso ou aquilo, que sejam muito mais amplos e muito mais interativos com as necessidades que as pessoas têm de uso do que sabem no dia a dia.